no livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5, nós continuamos com a nossa série de mensagens nos milagres de Jesus. João 5, nós vamos fazer a leitura do 1 ao 11, e eu quero convidar a igreja que puder se colocar em pé novamente para a leitura da palavra. E diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que for curado: hoje é sábado, não é lícito carregares o teu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos ter mais um momento de oração, por favor. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo culto que estamos rendendo ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos louvores, pelas orações, pelas ofertas. E obrigado em especial pela Tua palavra que agora está diante de nós. Palavra que traz vida, palavra que traz salvação, transformação, Senhor. Que o Senhor use este Teu servo para expor com integridade a Tua palavra. E que todos os corações estejam abertos para recebê-la e praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito bem, meus queridos, eu gostava de iniciar esta mensagem falando um pouco deste cenário que nós estamos aqui a contemplar, onde Jesus irá então realizar aqui um milagre. O evangelista João, o autor desta passagem, ou deste evangelho, nos informa ser um tanque, que a princípio não sabemos qual era a sua real utilidade. Mas alguns acreditavam ser um tanque fora da cidade, conforme está narrado, feito para lavar as ovelhas que iriam ser vendidas no templo. Seja qual tenha sido o motivo da construção, o que sabemos é que por algum motivo aquele lugar acabou vindo a ser um lugar de peregrinação de enfermos de toda a espécie, conforme nos informa o versículo 3 lido. E por que é que eu estou a dizer isto, ou fazendo esta introdução a dizer isto? Quando eu estava a ler uma exposição do pastor Charles Spurgeon sobre este lugar, sobre o lugar, lembrei-me da nossa igreja. Este lugar onde nós estamos, este prédio onde nós estamos, segundo informações fidedignas, antes de ser uma
igreja, ou onde se reúne a igreja, era uma padaria. Esse tanque, antes de ser o tanque, era um lugar onde se lavava ovelhas. E aqui, antes de ser uma igreja, era uma padaria. E eu fiquei feliz de saber isto, né? Porque nada melhor do que um lugar que fabricava pão para mostrar agora Jesus, que é o pão da vida. É muito importante observarmos determinadas coisas. E mais, um lugar que outrora era buscado para saciar a fome do corpo, hoje é buscado para saciar a fome da alma, ou a fome espiritual. A igreja está consagrada à pregação do Evangelho, à manifestação da virtude curadora de Cristo Jesus entre os espiritualmente doentes. Se não estou errado, a cidade de Betesda só é citada nesta passagem. Ou seja, se não fosse a presença graciosa de Jesus, aquele lugar nunca seria lembrado, ou nós nunca saberíamos da existência daquele lugar. Jesus, seguindo o seu destino, ele estava a caminhar para Jerusalém, ele passa por este lugar. E ao passar por este lugar, ele resolve ir até aquele lugar, até aquele tanque. Pois qual é o melhor lugar para estar o médico dos médicos, se não no lugar onde há enfermos, não é? Jesus foi lá no meio deles. Esse era exatamente o lugar para se encontrar aquele que pode curar, salvar, restaurar e para dar vida àquele que está enfermo. Lembre-se, meus irmãos, Mateus 18:11 nos diz que Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Oremos para que Jesus possa salvar nesta manhã aquele que está perdido, pois ele está aqui. Jesus está aqui. Ainda parafraseando Spurgeon, ele diz: Jesus estará caminhando no meio desta multidão, pronto para curar, pois ele, segundo Isaías, é poderoso para salvar, como nos dias de sua carne, conforme Hebreus capítulo 5, versículo 7. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. E o que levava aquela multidão àquele tanque? Uma crença. Uma crença. Uma crença que em determinado tempo um anjo descia e movia as águas. Que na realidade as águas eram movidas porque ali era um encontro de dois afluentes. Então, em determinado tempo, a força das águas fazia mover. Mas eles foram lá, porque alguma coisa havia acontecido ali. E diz ainda essa crença que o primeiro que entrasse na água, quando a água se movia, ele ficava curado. Feita essa introdução, então, para que entendamos o pano de fundo aqui da exposição, eu quero convidar os irmãos a caminhar por esta bela passagem e verificar algumas verdades que podemos observar aqui e que eu gostaria que os irmãos estivessem atentos. Primeira verdade: Jesus vai ao encontro do pecador. É Jesus que vai ao encontro do pecador. O versículo 6 diz: Jesus vendo-o deitado. Vendo-o deitado. Ao ler o relato, pode nos parecer que foi por acaso que Jesus foi lá fazer uma visita àquele lugar. Que foi por acaso que aquele homem teve um encontro especial com Jesus. Mas quando nós falamos de Jesus, nada é por acaso. Sempre é pela vontade e providência de Deus. Jesus está diante de uma multidão, diz a palavra do Senhor, de enfermos. Mas ele olha diretamente para aquele o qual ele quer alcançar. Ele olha diretamente para você, mesmo que você esteja no meio de uma multidão. A palavra
nos diz que Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado há muito tempo. Meus irmãos, antes de falarmos qualquer coisa, Jesus já conhece os nossos problemas e sofrimentos. Ele soube não porque alguém falou para ele, porque alguém o informou. Ele soube porque Jesus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. O salmista diz que ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Que maravilha. Que maravilha. Você acordou hoje pela manhã, e antes que você abrisse os seus olhos, o Senhor já estava atuando na sua vida e já havia escrito o seu dia. O Deus provedor, o Deus sustentador, o Deus que nós honramos. Sim, meus irmãos, Jesus não buscou informação a partir de alguém, mas a partir do seu próprio atributo, a onisciência. Ele sabe e conhece todas as coisas, mas ele também espera que tenhamos um relacionamento com ele. Ele dirige-se e começa a conversar com o enfermo. Isso nos leva à segunda verdade que nós aprendemos aqui nesta passagem. Está no versículo 5. Jesus conhece as suas frustrações. Veja, o versículo 5, ele diz que estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Havia 38 anos, é um longo tempo. 38 anos é muito tempo. É muito sofrimento. É muita tristeza. É muita dor. 38 anos. Às vezes, de um dia para o outro, quando sentimos uma gripe, nós já reclamamos diante de Deus. Ou quando passa algum tempo sem que nós possamos perceber uma evolução satisfatória de alguma enfermidade, nós já questionamos Deus. O tempo para Deus está limitado a Ele mesmo. O tempo é algo que existe na mente do homem, não na mente de Deus. Ele não é limitado pelo tempo. O evangelista, então, nos traz essa informação. Não nos é informado a idade do homem. Por isso, não sabemos quanto tempo literal da sua existência ele tinha essa enfermidade. Sabemos que era 38 anos. Mas o evangelista nos dá uma dica no versículo 14. Porque no versículo 14, Jesus faz uma advertência a ele. Ele encontra com o homem já curado e ele faz uma advertência dizendo: olha, já estás curado, mas não peques mais, para que não te suceda algo pior. Ou seja, nós percebemos que esta enfermidade era em decorrência de alguma coisa que aquele homem havia feito, de pecado. Já falamos aqui que nem toda enfermidade é proveniente de pecado, mas algumas são. E já citamos aqui alguns exemplos sobre isso. Pecado não é somente falarmos coisas literalmente contra Deus, mas fazermos coisas que desagradam a Deus. Isso é pecado. Uma pessoa que se embriaga e pega a condução de um carro e sofre um acidente grave, aquele acidente foi em decorrência de um pecado. Porque ele foi contra o ensinamento da palavra que diz: não vos embriagueis. Então percebo que pecado, às vezes quando a gente fala em pecado, nós já nos colocamos em algum tipo de pecado. Não, tudo aquilo que vai de encontro à palavra do Senhor e contra a palavra do Senhor, podemos classificar como pecado. Então, eu quero que os irmãos pensem comigo: um paralítico, impossibilidade de mover-se, ele diz: quando eu vou tentar me arrastar, é tão difícil, tão terrível, que alguém já entrou na minha frente. Porque o que é cego já entrou na minha frente. O que é mudo já entrou na minha frente. O que tem um problema numa perna já entrou na minha frente. Eu não consigo. Não tem ninguém que me coloque lá.
Interessante essa expressão deste homem. Não tem ninguém que me coloque no tanque. 38 anos. É claro que esse homem não ia lá todos os dias, porque esta crença, ela ocorria num determinado dia do ano. Aqui controvérsias teológicas, então não vou expressar nenhuma opinião, mas era uma vez por ano. Será que não tinha ninguém para levar esse infeliz para colocá-lo na água? Será que muitas vezes não tem ocorrido isso conosco? Nós olhamos para as pessoas perdidas no mundo e não tem um infeliz para trazer essa pessoa à casa do Senhor, para que ele possa receber a palavra do Senhor que liberta, que salva, que cura, que transforma. Um paralítico, impossibilidade de mover-se, não havia quem o colocava na água. Um paralítico nessa forma deveria já estar com todos os seus músculos atrofiados, porque não tem movimento, mas anos após anos, vendo as águas mover-se, e ele não podia chegar a ela. Isso deve tê-lo deixado muito frustrado, indignado, talvez blasfemando contra o próprio Deus, pela sua miséria. Assim pode acontecer também conosco, meus queridos. Oramos por uma bênção, por uma salvação, por um parente que está em dificuldade e parece que nada acontece. E isso muitas vezes pode nos levar a enfraquecer na fé. Mas a palavra nos exorta a perseverar, a confiar na vontade soberana de Deus. O que Ele quer, pela sua oração, Ele faz. O que Ele quer, a sua santa vontade, através da sua oração, Ele o faz. Terceira verdade que nós podemos aprender está no versículo 6, na primeira parte, vendo-o deitado. Eu quero dizer que você é alvo da graça de Deus. Como já disse, Jesus veio ao encontro desse homem que estava entre uma multidão de outros. Assim também é com a salvação concedida por Jesus. É Ele quem nos busca. João 10 diz que Ele conhece as suas ovelhas, chama pelo nome. É interessante observar que neste contexto, Jesus pergunta ao homem se ele quer ser curado. E ele responde que ninguém o coloca na água. Mas Jesus mesmo assim o cura. Ele faz uma pergunta. O homem responde, desviando a pergunta, que não foi isso que Jesus perguntou, mas assim mesmo Jesus o cura. Porque a vontade é de Deus, não nossa. O que Deus vai operar, Ele opera. Mesmo que nós não saibamos, mesmo que nós não entendamos, Ele está operando em nós. O homem, por causa do pecado, não reconhece a sua necessidade de salvação. Mas mesmo assim, Jesus derrama da sua graça e o salva. Lembramos que Paulo diz que é pela graça que somos salvos, mesmo estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, o homem não pode receber a salvação, a cura do pecado, se Jesus não lhe conceder, mesmo que ele não entenda. Jesus veio para buscar o que está perdido. Jesus veio para salvar aquele que está no caminho errante. Jesus continua a buscar os seus. Jesus continua a buscar. Mas muitas vezes, meus queridos, percebemos a dificuldade das pessoas abrirem o seu coração para a palavra do Senhor. Quarta verdade, e é algo que nos chama muita atenção, é a pergunta intrigante que Jesus faz para aquele homem. No versículo 6, no final, Jesus pergunta, queres ser curado? Se a resposta do homem é estranha, a pergunta também não é de toda normal. Você está vendo uma pessoa
com o problema e você pergunta se ele quer a solução do seu problema. Parece uma pergunta fora do contexto. Meus irmãos, quão triste é o mal produzido pelas crenças e pelas superstições. Para chegar àquele homem, Jesus deve ter passado por muitos outros. Havia uma multidão de pessoas ali esperando as águas se agitarem. Veja que, além de reforçar o que já está escrito no versículo 3, no versículo 13 também diz assim que Jesus foi embora, havia se retirado porque havia muita gente naquele lugar. Eram muitas pessoas ali esperando o momento de poder receber uma cura. Mas todas aquelas pessoas, interessante, ignoraram a presença de Jesus. Não teve nenhuma pessoa que tocou na orla, como fez, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os olhos deles estavam postos em superstições, nas crenças, nas crendices populares que não levam ninguém a Deus. Jesus passou entre eles. Mas este homem não compreendia quem estava lhe perguntando: queres ser curado? A resposta que esperávamos partindo daquele homem seria: sim, eu quero, mas ninguém me coloca no tanque. Pelo menos ele complementou a sua resposta. Não, ele só disse: não tem ninguém que me põe no tanque. Eu não sei se aquele homem já havia desistido. Ele ia ali porque já fazia parte da sua cultura ir até aquele tanque, mas ele sabia que não ia acontecer nada. Talvez isso já estava no coração dele, porque ninguém o colocava, ele não tinha ninguém, ele não tinha um parente, ele não tinha um amigo, ele não tinha ninguém. Então ele estava ali, já sabendo a resposta. Meus irmãos, aquele homem mostrou diante de Jesus a sua infelicidade. Não tenho quem me coloque no tanque. As nossas vidas, meus irmãos, são tão marcadas pelo pecado, e aquilo que praticamos ao longo dos anos é tanta coisa ruim que parece que nós ficamos meio anestesiados. Nós ficamos meio atordoados. Já não conseguimos sentir a presença do Deus vivo no nosso meio. Talvez, se eu perguntasse hoje aqui a algum de vocês: vocês querem ser curados? Talvez alguém respondesse: curado do quê? Se eu não tenho mal nenhum. Jesus quer curá-los da maior enfermidade que o homem já teve em toda a vida, ao longo dos milhares de anos. É a culpa do pecado que está no coração de todo homem. A quinta verdade está no versículo 7 e 8. O amigo suficiente. Diz assim: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta, toma o teu leito e anda. Talvez você não tenha nenhum amigo que possa lhe fazer algo, mas você tem um amigo suficiente, que é Jesus. Ele é o amigo suficiente. Aquele homem reclama que não tinha ninguém para colocá-lo na água. Mas Jesus faz aquilo que ele esperava, sem colocá-lo na água. Quebrando a questão da crendice. Quebrando a esperança em algo que não pode realizar nada. Jesus ouviu a resposta do homem para a sua pergunta.
E Jesus continua ouvindo as nossas respostas divergentes às suas perguntas. Jesus diz, por exemplo, lançai sobre mim o vosso jugo. Mas nós continuamos carregando os nossos fardos de pecados. Nós sentimos prazer. Eu carrego o meu fardo. Meu fardo é maior que o seu. E Jesus diz, lançai sobre mim. Jesus, meus irmãos, continua alcançando o homem, mesmo que ele esteja no mais profundo do abismo, mesmo que ele esteja mais escondido possível. Jesus não partilhou da sua crendice, colocando na água. Não, Jesus deu a ordem. Ele deu a ordem, levanta, toma o teu leito e anda. Ah, meus amados, o poder da palavra de Jesus. Como ainda não podemos ouvi-lo nas páginas do livro sagrado, ele continua a falar. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Levante-te. Isto não foi uma sugestão, meus irmãos, foi uma ordem. Levanta, toma o teu leito e anda. 3 ordens dadas por Jesus àquele homem. Algo que na própria ordem estava a cura. Porque o homem não teria força para levantar. Quando Cristo deu a ordem, o corpo do homem ouviu a ordem. E começou a criar músculos. E os ossos começaram a se endireitar, como aconteceu no Vale dos Ossos Secos. Então impulsionou aquele homem a ficar de pé. Na nossa liturgia, na nossa forma de fecharmos o ouvido para Jesus, Jesus diz, abra os teus olhos. E quando ele dizer isso, os teus olhos se abrem. Porque a vontade soberana de Deus não pode deixar de existir. Abra os teus olhos. Sexta verdade, o realizar do homem, versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado. O homem se viu, ele sentiu que ele estava curado. Assim que ficou em pé, obedeceu o que Jesus o mandou a fazer. A hora que ele ficou em pé, não tem mais conversa. Ele toma o leito e anda. Ele faz exatamente o que Jesus mandou fazer. Toma o teu leito e anda. Que narrativa nos expõe o evangelista quando diz que o homem imediatamente se viu curado e tomando o leito se pôs a andar. Ele ainda deixa uma pequena observação aqui, interessante. Ele diz, e era sábado. Isso está dentro de um contexto teológico que nós não vamos entrar. Mas ele está a dizer aqui que não há nada que possa impedir Jesus de agir, nem mesmo as limitações do homem que impõem cargas sobre os homens. João diz que o homem não conseguiu identificar Jesus no versículo 13, mas ele sabia que o que havia sido operado vinha através daquele homem. Foi algo tão grandioso que quando o interrogaram por que carregava o seu leito sendo sábado, algo que não era permitido fazer, a resposta foi, essa resposta é maravilhosa. A resposta foi, aquele que me curou, mandou-me tomar o leito e andar. É como se ele dissesse, importa mais obedecer a Deus do que a homens. Atos 5:29. Maravilhosa resposta, grandiosa resposta. Aquilo que o homem que operou em mim, ele mandou eu fazer isto. E aqui não podemos deixar de fazer uma pergunta. Se você diz que Deus operou em você o ato da salvação, você tem feito o que Jesus mandou você fazer? Essa é uma pergunta. Se você é alcançado, foi alcançado por Jesus,
Você tem obedecido às palavras de Jesus? Ou você é daqueles que falam, eu não vou ler a Bíblia porque assim eu não me coloco em maus lençóis diante de Deus, né? Porque se ele falar alguma coisa, falar, não sabia. Isso não existe. A palavra de Deus está diante de nós para que nós conheçamos a vontade de Deus para a nossa vida. E ela é santa, boa e agradável. Que declaração maravilhosa. Que passagem maravilhosa para as nossas vidas. Dentro desta reflexão, eu gostava então de terminar com algumas questões aqui para você refletir, dentro do que nós já falamos aqui hoje. Primeiro, meus irmãos, Jesus continua a caminhar entre enfermos e pecadores. Como disse Spurgeon, que ele esteja agora, neste momento, aqui caminhando entre nós e tocando no coração daqueles que estão enfermos e pecadores. Talvez nem todos aqui estejamos enfermos fisicamente, mas todos estamos espiritualmente. Ele está a olhar para nós, ele está a olhar para você, ele lança o seu olhar e diz, queres ser curado? Queres ser salvo? Essa é a pergunta amorosa de Jesus. Segunda questão, muitas pessoas têm feito como este homem, buscando lugares onde dizem que pode haver curas. Fazem romarias, longas caminhadas, e depois se colocam diante de algo à espera de um milagre que nunca vem. E eles continuam a fazer, anos após anos, as mesmas coisas. A crendice, meus queridos, cega o pecador. Mas eu prefiro pensar que o pecador deixa-se cegar pela crendice, porque é mais fácil eu fazer alguma coisa e reclamar do que literalmente buscar a Deus. Mas Jesus caminha entre a multidão, à busca dos seus. Certa vez, Charles Spurgeon, ainda a respeito desta passagem, ele diz, observe cuidadosamente o que fez o Salvador. Olhando em volta toda aquela multidão, ele fez uma escolha. Ele tinha direito de fazer a escolha que quisesse e exerceu essa prerrogativa soberana. O Senhor não está propriamente obrigado a conceder sua misericórdia a todos, nem mesmo a uma pessoa sequer. Ele, todavia, proclama livremente a todos. Jesus continua a ser proclamado através do Evangelho. E é necessário que o Evangelho seja pregado, para que pecadores sejam alcançados pelo Senhor. Terceira e última questão. Nós não sabemos por que Jesus escolheu aquele homem em meio àquela multidão. Mas certamente o fez por uma razão baseada na graça. A minha oração é que, se a graça do Senhor ainda não o alcançou, que possa ser hoje o dia do Senhor alcançar a sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.